Hoje eu vou falar sobre fairness, ou justiça em machine learning. Só me apresentando, eu sou Tatiana, sou estatística na Unicamp, e formada na Unicamp, e atualmente trabalho como cientista de dados no Nubank. Os meus hobbies são arte generativa e, de modo geral, qualquer coisa divertida que envolva matemática. E, basicamente, a agenda de hoje é o que é fairness, o que é essa questão de justiça, de viés, qual a importância disso. A gente também vai ver rapidamente algumas fontes de injustiça e de viés em machine learning. Vamos ver rapidamente também como medir e como melhorar os seus modelos, deixar eles mais justos. Aí também, assim, ao longo da apresentação, vou indicar algumas ferramentas que talvez podem te ajudar e jogar umas questões para pensar sobre elas. Basicamente, eu não vou me aprofundar muito em nenhum desses assuntos, infelizmente, porque são, na verdade, assuntos bem amplos. Então, isso é mais um 101, 101, 101 ali, coisas básicas para você saber o que explorar, para onde ir. Então, começamos. O que é esse tal de fairness? E em inglês, fairness ou justiça é a qualidade de tratar pessoas de forma igual ou de forma que é correta ou razoável. Aqui só vou chamar uma atenção para uma coisa, que é essa distinção entre o igual e o razoável, no caso. Não necessariamente uma igualdade perfeita resulta numa situação justa e é algo que a gente tem que sempre ter em mente. E o viés é a ação de apoiar ou se opor a algo de forma injusta porque a gente está permitindo as nossas opiniões pessoais influenciar o nosso julgamento de alguma forma. Então, como o machine learning está ficando cada vez mais presente na nossa vida, está tendo um impacto cada vez maior na sociedade, auxiliando a tomada de decisão em mais variadas áreas, por exemplo, crédito, decisões legais, justiça, etc. E está tendo cada vez mais importância. E na nossa vida assim, real, a gente, pessoas, espera que outras pessoas tratem a gente de forma justa, independentemente do nosso gênero, da cor da nossa pele, da nossa orientação sexual, da nossa religião e qualquer coisa. E faz sentido que a gente queira que os algoritmos de machine learning também tratem a gente de forma justa. Porque se a gente exige isso das pessoas, por que não do algoritmo? E nesse ponto a gente pode pensar que, mas é um algoritmo, ele pega um monte de números e faz uma conta ali, não tem como, ele não vai ter o preconceito. Só que, enfim, não é bem o caso. E aqui tem um exemplo de, basicamente, como o machine learning pode perpetuar preconceito, que é o sistema Compass, é uma ferramenta de apoio à decisão que basicamente fornece um certo risco de uma pessoa que foi presa voltar a cometer crimes. Então, por exemplo, não sei, um adolescente roubou uma bicicleta, foi para a polícia e tá lá. A gente solta ele, deixa ele confiança, prende ele, o que faz com ele? E esse sistema era usado justamente para apoiar esse tipo de decisão. Ele usa variáveis assim como o registro de crimes anteriores da pessoa, se a pessoa já foi presa, por quanto tempo ela ficou presa, variáveis demográficas variadas sobre essa pessoa. E o que acontece com esse sistema? Se você é uma pessoa branca, a chance de você ser classificado como risco alto de voltar a cometer crimes, mas não voltar a cometer eles, é de 23%. Beleza, erros acontecem. E a chance de você ser classificado como risco baixo, mas voltar a cometer crimes, é de 47,7%, quase 50%. E só que se você é negro, o que acontece é o inverso. A chance de você ser classificado como alto risco e não voltar a cometer crimes é mais alta do que a chance de você ser
do que se você for classificado como baixo risco, mas não voltar a cometer crimes. Então, temos uma certa injustiça aí. Se uma pessoa se guiar somente pelo resultado desse sistema, vai soltar muitos criminosos brancos que vão sair na rua e vão voltar a cometer algum crime, e vai deixar muitas pessoas negras na cadeia simplesmente porque são negros, e é isso aí. Então, basicamente, por que a gente precisa se preocupar sobre essas coisas todas? Então, começamos com, obviamente, aspectos morais e éticos. Não é legal fazer uma coisa dessas, não é justo, não é algo como, por exemplo, eu gostaria de ser tratada, então não quero tratar os outros desse jeito. E também a falta de justiça pode levar a perdas variadas, tanto assim, mesmo financeiras, ou imagem, ou qualquer outro tipo de perda. Por exemplo, no caso do Compass, você deixa um criminoso que vai voltar a cometer crimes fora e prende um cara que ia ficar de boa fora. Então você tem uma perda aí. Essa sua decisão de confiar no seu sistema leva a uma decisão ruim. Também tem razões legais. Então, em muitas áreas, mais assim, por exemplo, crédito, etc., tem várias leis meio que controlando essa área, exigindo algumas coisas que você não pode levar em conta quando você toma suas decisões. Mas, assim, se a legislação cobre isso, talvez a gente podia talvez, seguir a legislação, não sei. É o fato que, assim, seguir a legislação nem sempre funciona, que eu vou mostrar mais adiante. Então, mas de onde que, assim, vamos começar vendo de onde vem esse viés nos nossos dados? Por que o nosso algoritmo de machine learning, que parece ser objetivo, não é objetivo? Então, o viés, ele vem de humanos. Os algoritmos de machine learning, eles aprendem a partir dos dados, e os dados são coletados, gerados e processados por pessoas, o que meio que replica o nosso preconceito. Então, a gente tem meio que um ciclo vicioso, por assim dizer, de viés. A gente começa com a interação dos usuários, e pode ter viés, pode ter o preconceito dos usuários, pode ter o viés de, por exemplo, autoseleção. Digamos, uma pessoa pobre não aplica para uma faculdade pública porque acha que não vai passar e não vai dar conta. E aí a gente nunca sabe como essa pessoa, se ela tivesse aplicado e passado no vestibular, talvez essa pessoa ia ter alguma performance muito boa ali. Mas essa pessoa já meio que, antes do processo de seleção, ela decide não participar. Ou talvez uma pessoa bem pobre, com um histórico de crédito ruim, não aplica para um cartão de crédito porque sabe que não vai conseguir, e essa pessoa nunca será vista, o banco nunca vai poder não vai poder nem a título de experimento dar um cartão para ela para ver o que acontece, não vai ter como coletar dados dessa pessoa. E a partir dos dados, a gente tem também vários tipos de viés dos dados e do processamento de dados. A gente tem o viés histórico, que, por exemplo, a gente, digamos, usa dados mais antigos e ele já não se aplica mais. Digamos, não sei, usar dados dos anos 50, do trabalho feminino nos anos 50, para algum estudo da mulher no mercado de trabalho de hoje. Não vai ser representativo. E depois de a gente ter aplicado o nosso algoritmo de machine learning, a gente continua gerando viés. Por exemplo, pense em um algoritmo de busca. Se você tem os resultados mais populares, as pessoas vão perceber esses resultados mais populares como sendo os mais relevantes. Os resultados ali da primeira página do Google, por exemplo. E vão interagir mais com esses resultados, criando meio que um ciclo vicioso, porque
O modelo classificou eles como mais importantes, aí as pessoas interagem mais com eles, e aí fica com a impressão de que eles realmente são muito importantes. Então, se você perpetuou um viés, esse viés vai perpetuar e vai ser replicado pelo comportamento das pessoas e vai entrar nos seus dados de novo e vai seguir esse ciclo aqui. E como a gente vai medir o viés? A gente tem várias definições formais e dependendo de como você percebe o que é justiça no seu problema específico, você vai escolher a definição que parece mais razoável. Essas não são todas as definições e tem outras opções, mais assim, muitas outras opções. E também, antes de partir para qualquer definição, um aspecto muito importante é você ter ferramental para entender o que é o output do seu modelo. Por exemplo, em modelos de regressão, é um pouquinho mais fácil, você sabe diretamente o impacto de cada variável. Agora, em modelos mais black box, como boosting ou redes neurais, o efeito de cada variável é menos claro e talvez você precise de um estudo mais detalhado, mais profundo, precise usar ferramentas especiais para ter um insight nisso. E a primeira definição de justiça é a justiça por desconhecimento. A ideia básica é que se o seu modelo não usa features sensíveis como gênero, ou religião, ou orientação sexual, ou raça, o seu modelo é justo. Aqui tem vários prós e contras, por exemplo, você pode ter uma estrutura complexa de correlação e mesmo não usando uma variável sensível, dá na mesma. Mas, enfim, é uma das possibilidades. Você pode ter a justiça contrafactual, que a ideia é, se você pega uma pessoa e muda o valor da variável sensível, o resultado do modelo, a predição do modelo continua sendo a mesma. Tem também a paridade demográfica, que a gente espera que o resultado positivo aconteça com a mesma frequência em todos os grupos. Então, por exemplo, se a gente aprova no vestibular 30% das mulheres e 30% dos homens, temos uma paridade demográfica aí. Temos também a justiça individual. Então, pessoas similares vão receber predições similares. Temos a igualdade de oportunidades. Então, por exemplo, pessoas com a mesma... para todos os grupos, a gente tem a mesma taxa de verdadeiros positivos. Então, pessoas boas que foram classificadas como boas, por exemplo. Pode ser adaptado para outras medidas também. E a partir dessas definições, e algumas outras também, você meio que escolhe o que você considera justiça no seu problema. Porque pode ser tanto paridade demográfica, como, por exemplo, paridade demográfica não se aplicar, ou alguma outra definição. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada na definição de justiça por desconhecimento. A questão de features sensíveis não serem sempre óbvias, aqui tem 2 exemplos. Digamos, no caso do Compass, um dos problemas que tinha é que se você vive numa vizinhança com alta taxa de prisões ou de interações com polícia de modo geral, isso pode significar que é uma vizinhança, é um lugar ali perigoso, tem muitos criminosos morando ali, mas também pode significar que você mora num lugar que atrai mais atenção da polícia, por exemplo, uma comunidade de minorias. E aí, usando essa variável, você não é uma variável que fala, ah, não, ele é negro, então bota risco nele. Mas, indiretamente, você perpetua um preconceito que já existe na sociedade, só que só tirando as variáveis sensíveis, você continua mantendo isso. E também um outro exemplo de estruturas de relação mais complicadas é, por exemplo, idade e número de pessoas na casa. Se, por exemplo, digamos, se você tem 40 anos e mora com mais 3 pessoas, você tem filhos, provavelmente.
Só que se você considerar, digamos, variável sensível ter ou não filhos, não é óbvio que essa combinação te denuncia claramente. E tem muitas outras correlações assim, por exemplo, o provedor de e-mail que você usa versus a sua idade. E não adianta também tirar as features, as variáveis restritas que são ilegais, que você não pode usar por lei, porque a lei não cobre todos os casos. Então, digamos, se você não pode usar o nome, você não pode usar gênero, e você realmente não usa essas variáveis no modelo, mas não está escrito que você não pode usar a última letra do nome. E dá para ser um proxy bom para gênero. Então, sim, é bem complicada essa questão de fairness por desconhecimento. Você sempre tem alguma estrutura de correlação bizarra ou alguma forma de contornar isso para, enfim, depende tudo da sua ética e moral. E aí também fica essa questão meio que em aberto para vocês. A gente tem as features sensíveis no modelo, mas o que acontece se a gente, talvez assim, se a gente usar elas, talvez pode aumentar o viés do modelo, mas pode também diminuir, pode deixar o modelo mais justo, vai saber. É uma coisa talvez que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir sempre na modelagem. Uma outra medida de justiça é o impacto díspare, que basicamente é bem relacionado com paridade demográfica. Então, a ideia é que a gente calcula a fração de pessoas selecionadas, pessoas, digamos, aprovadas ou classificadas em algum grupo, para cada grupo, e calcula a razão. Quanto mais perto essa razão de um, quanto mais próximas são essas frações, melhor. E a ideia é que os membros de cada grupo sejam selecionados na mesma proporção. Aqui também tem vários contras. Então, digamos, você não mede a qualidade de seleção. Suponhamos que se você, num exemplo bem não machine learning, se você tem dois grupos de pessoas, um é de dançarinos profissionais, outro é de pessoas que você pegou na rua aí, e você quer selecionar pessoas para um concurso de dança. Ter uma paridade demográfica aí não vai dar certo, porque você vai selecionar um monte de gente que não sabe dançar e vai deixar um monte de gente que sabe dançar de fora, e aí fica a questão de quão justo é esse critério também. Então, a justiça depende muito do problema. Mas em outros casos, isso pode ser uma medida super válida, em particular quando você está tentando corrigir uma injustiça histórica, não sei, digamos, mulheres na área de ciência de dados. Você pode fazer um esforcinho e aprovar ali uma taxa maior de mulheres para ter uma paridade demográfica com os homens e está selecionado. Finalmente, uma terceira medida é a diferença de performance. Mas é um pouquinho relacionada com o critério de oportunidades iguais. Basicamente, a ideia é você ter a mesma... escolher uma métrica de performance de sua preferência, seja um R2, seja a razão de verdadeiros positivos, falsos positivos, seja o C, seja qualquer métrica realmente que te agrada, e comparar o valor dessa métrica entre os grupos. Então, a ideia é que você espera que o seu modelo trate todos os grupos de pessoas da mesma forma. Isso pode ser interessante quando você tem grupos ligeiramente diferentes. Por exemplo, talvez crédito versus nível de renda. Você sabe que a sua taxa de aprovação provavelmente vai ter alguma relação e você precisa tomar decisões, mas você quer que o modelo trate de forma justa, não prejudique as pessoas, que nem naquele caso do Compass, não prejudique nenhum grupo específico. E, finalmente, o que a gente pode fazer para reduzir esse viés? No mundo ideal, a gente pensa sobre justiça a nível de coleta de dados.
Só que a gente não vive no mundo ideal e muitas vezes os dados já estão lá e você tem que usar o que está lá. É isso aí, você não tem opção. Os dados são viciados por definição. Então, por exemplo, são decisões feitas por humanos e aí você não tem opção. Digamos, o seu banco de dados é um histórico de decisões de sentenças da justiça. São decisões humanas, você não tem muito o que fazer com elas. E não é, muitas vezes também não é claro como coletar dados não enviesados, porque, novamente, por causa dessas relações complexas e não é sempre óbvio como evitar o viés e não é sempre óbvio o que causa o viés, onde está esse viés. Então, o que vem para ajudar você são as técnicas para remover o viés. Então, você já tem um dataset, às vezes você tem as features já extraídas, ou mesmo o modelo treinado, e aí você faz essas magias negras. Tem um conjunto de técnicas que você pode usar no pré-processamento dos seus dados. Então, você pode fazer com que os seus dados sejam mais justos por fazendo processamento neles, remover o viés antes do treino. Um exemplo dessas técnicas é o Learning Fair Representation. Basicamente, você pega as features originais e transforma elas para um novo espaço de forma a remover a informação sensível, mas manter o restante da informação. Meio que num estilo meio tipo PCA, pensa num PCA talvez, que não é exatamente o procedimento, mas dá uma ideia de como é feito. Uma abordagem mais naif é o resampling. Então, você reamostra os seus dados, reamostra grupos específicos para deixar o seu conjunto de dados mais balanceado. O ponto positivo disso é que essas transformações são bem transparentes, é fácil visualizar, é fácil entender o que foi feito, e essas mudanças não dependem do modelo. Então, tendo feito um pré-processamento, você pode usar qualquer modelo, pode usar modelos diferentes, não vai depender, então fica mais fácil. E a treta é, de novo, o viés normalmente é espalhado por muitas e muitas features, não é aquela feature mágica, gênero, ou raça, ou orientação sexual que você tira e pronto, o seu modelo está justo. Você também tem vários procedimentos que você pode adotar durante o treino do modelo. Então, você pode forçar o seu modelo a tomar decisões mais justas e usar essas informações sensíveis para modificar o treinamento do modelo. Um exemplo que eu vou falar um pouquinho mais nos slides seguintes é o remoção de viés adversarial. Então, o modelo prediz conjuntamente a sua resposta e as features sensíveis, e aí penaliza penalizado por predizer bem as features sensíveis. E o problema de métodos desses métodos é que tem bem poucos frameworks disponíveis. Então, você tem realmente alguns casos mais particulares que você pode aplicar, não sei, redes neurais, tem outro método que é só para boosting, tem outro método que é só para aquele caso específico. Então, aqui você tem bem menos flexibilidade e, dependendo da estrutura dos seus dados, pode ser meio problemático. Então, só explicando um pouquinho mais esse método de remoção de viés adversarial, a ideia básica é que você tem duas redes neurais. Então, a primeira rede neural, ela prediz a sua resposta, e a segunda rede neural, ela prediz as features sensíveis, por exemplo, gênero ou raça, com base na sua resposta. E aí você meio que tenta forçar ele a fazer as melhores predições da sua variável resposta, do seu target, mas ao mesmo tempo forçando ele para que a predição, a qualidade da segunda predição, a qualidade da predição das features sensíveis a partir da sua predição
do target original seja ruim. Aqui é um exemplo de remoção de viés, em que a pessoa prediz a distribuição de renda e por raça, negro ou branco, e por gênero, masculino e feminino. Então, à medida que no começo começa bem injusto, aqui começa bem diferente, e à medida que vai forçando o resultado do modelo para não depender das features de raça e gênero, você começa a ter uma situação bem mais igual, bem mais distribuída. E, finalmente, você pode tomar várias medidas no pós-processamento. Então, você já tem o seu modelo treinado, ele tem um viés, e aí você precisa fazer alguma coisa. Você pode, de alguma forma, ajustar as predições do modelo para minimizar alguma métrica de fairness, de justiça, que você considera adequado para o seu problema. Talvez reponderar de alguma forma por grupo, calibrar de alguma forma. Você também pode criar políticas diferentes para grupos privilegiados e não privilegiados. Um exemplo de políticas diferentes são cotas universitárias. Você tem o mesmo método de avaliação, o vestibular, e pessoas, por exemplo, de escolas públicas podem receber uma vantagem na hora de serem aprovadas, porque você fez um estudo e sabe que a performance deles depois na faculdade vai se nivelar, vai ser a mesma coisa para todo mundo. Finalmente, a gente tem algumas ferramentas para ajudar a gente na avaliação de fairness. Primeiramente, a gente começa com ferramentas mais de análise descritiva, que é muito importante para mapear e visualizar potenciais fontes de injustiça, para entender de onde isso vem, o que acontece com seus dados. É o Facets, que é uma ferramenta para visualizar bases de dados complexas. Também tem ferramentas como Lime, Chap, que permitem você explicar modelos black box, como gradient boosting, etc. E, finalmente, você tem outra alternativa, é o Google What If. E aí você tem essas três ferramentas, FairML, FairNN e Equitas, que são pacotes em Python para avaliar fairness. E a melhor ferramenta, na minha opinião, é o AIF 360, que é um conjunto de métricas de fairness e também vários algoritmos para mitigar viés em sistemas de machine learning, em algoritmos de machine learning. E muito obrigada, gente. Só lembrando, as perguntas vão no slide, o código no ML. As apresentações depois vão ser liberadas no canal do Nubank. E a gente tem vagas, a gente está sempre precisando de cientista de dados e mais de um monte de gente. Então, venham para o Nubank. Muito obrigada, Tati. Bom, tem algumas perguntas lá no slide. Você quer que eu leia daqui? O que você acha? Sim, pode ser, acho que é mais fácil. Beleza. Deixa eu ver. Vou ordenar de horário para cá. Das mais antigas. Bom, vamos lá. A primeira pergunta foi: sou iniciante em programação, mas me esforço muito para aprender. Que dicas podem dar para me lançar em vagas do Nubank? No meetup anterior, de fevereiro, a minha colega Valéria apresentou o Machine Learning 101, basicamente vendo, acho que uns 80% dos conceitos que você precisa dominar se você quiser ser aprovado no Nubank. Eu recomendo muito dar uma olhada nessa apresentação, acho que responde todas as perguntas. E dá um ótimo direcionamento ali do que você precisa aprender. Boa. Tem uma fairness, aonde posso obter literatura ou material para se aprofundar para além do que foi posto na palestra? Basicamente, internet.
É bem complicado porque é um assunto que começou a ficar popular a partir de, digamos, 2017 para cá. Então, principal fonte são arquivos que são artigos que ainda não foram nem publicados em revista. Então, basicamente assim, Google, Fairness, ML, e depois eu vou liberar essa apresentação e vou jogar uma pequena lista, assim, uns 20, 30 itens de referências que talvez possam ser interessantes. Tem uma pergunta aqui boa também. Como impedir que, ao aplicar algoritmo dentro de Machine Learning, ele se vicie em dados considerados sazonais, seguindo métodos estatísticos? Isso é bem complicado. Em princípio, eu talvez começaria a mexer nisso na fase de pré-processamento, tentando remover a sazonalidade dos dados de alguma forma, tentando aplicar alguma correção ou alguma transformação. Por exemplo, supõe que você tem sazonalidade mensal, então dentro do mês a variável tem uma certa evolução, talvez, não sei, gastos dia a dia é uma variável dessas. Alguma coisa do tipo, talvez tentaria substituir ela pela média mensal, etc. Ou alguma transformação similar, alguma análise mais complexa. Não sei, eu realmente tentaria remover isso a nível de pré-processamento dos dados.